Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Vamos a abrir 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Vamos voltar às considerações que fizemos ontem Vamos a volver a las consideraciones que iniciamos el día de ayer e dar continuidade. y dar continuidad. Capítulo 1, verso 9. Capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amém. Amén. Ontem nós vimos quantos problemas tinha a igreja em Corinto, El día de ayer vimos cuántos problemas tenía la iglesia en Corintio, porque ela se distraiu do seu chamado principal. porque ella estaba distraída de su llamado principal. Quando Paulo viu que não faltava nenhum dom, nem palavra, nem conhecimento, Cuando el apóstol Pablo vio que no faltaba ningún don, ninguna palabra, ningún conocimiento, então ele vem mostrar a origem dos problemas ahora él va a mostrar el origen de los problemas e como resolver esses problemas. y cómo poder resolver esos problemas. Então essa é uma carta de correção. Entonces, la epístola a los Corintios es una carta de corrección. Eles não precisavam de mais obreiros, Ellos no necesitaban más obreros. mais dons espirituais, Ellos no necesitaban más dones mais espirituales. conhecimento. Ellos no necesitaban más conocimiento. Eles necessitavam voltar ao seu chamado principal, Ellos necesitaban volver a su llamado principal. porque tudo que Deus deu para eles como igreja, Porque todo lo que Dios dio para ellos como iglesia, eles estavam brincando como se fossem crianças. ellos estaban saltando y jugando como si fueran niños. Então eles colocaram os obreiros no lugar de Cristo, Y entonces la iglesia en Corintio colocó a los obreros en lugar de Cristo. e eles se dividiram por preferências ministeriais. Y ellos se dividieron por preferencias ministeriales. Pedro foi o primeiro dos apóstolos que teve mais influência entre os 12. Pedro fue el apóstol que tuvo más influencia entre los 12. Então eles falavam: eu sou de Pedro. Y ellos entonces hablaron solo de Pedro. Sim, que a sombra de Pedro curou. Que la sombra de Pedro hizo milagros, A curó a primeira alguien. pregação de Pedro se salvaram cerca de 13.000 almas. En la primer predicación de Pedro se salvaron 3.000 y 5.000 almas. O Senhor deu as chaves do reino para Pedro. El Señor le dio las llaves del reino a Pedro. Então nós preferimos Pedro. Nosotros preferimos a Pedro. Mas um outro grupo falava: Mas otro grupo en medio de la iglesia decía: nós somos gentios e não judeus. nosotros no somos judíos, somos gentiles. Então nós preferimos o apóstolo dos gentios. Nosotros preferimos el apóstol de los gentiles. Preferimos o apóstolo Paulo. Preferimos al apóstol Pablo. Inclusive ele foi arrebatado até o terceiro céu. Él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ele era muito mais sábio do que Pedro. Y era mucho, el apóstol Pablo era mucho más sabio que Pedro. Mas um outro grupo também falava: Pero otro grupo de la misma iglesia también decía: nem Pedro nem Paulo. ni Pedro ni Pablo. Somos discípulos do grande mestre do Velho Testamento, Somos discípulos del grande maestro del Nuevo Testamento, Apolo. Apolos. Seu nome, inclusive, é grandiosíssimo. Su nombre inclusive es grande, Muito grande. es muy grande, muy Mas reconocido. havia um quarto grupo, Pero había un cuarto grupo mais exclusivista, que era mucho más exclusivista que los otros tres. que dizia: nós somos de Cristo, Y decían: nosotros somos de Cristo, só de Cristo. solo de Cristo. Nós não necessitamos de mais ninguém. Nosotros no necesitamos de nadie más. Talvez esses fossem os piores. Esses eram os piores. Ese era el grupo peor. Então, quando Paulo escutou essa situação, Entonces, cuando el apóstol Pablo escuchó esta situación, é muito interessante a maneira que ele começa a corrigir essa igreja. y es muy interesante en la manera en que cómo el apóstol Pablo empieza a corregir esa iglesia. Eles se sentiam ricos na sabedoria e nos dons, Ellos, la iglesia en Corintios, se sentían ricos en sabiduría y en los dones, mas não sabiam que estavam sendo enganados pelo inimigo. pero no sabían que estaban siendo engañados por el enemigo. Então, cada palavra que Paulo fala, existe um toque de sabedoria. Cada palabra que el apóstol Pablo habla a esa iglesia, en cada palabra hay un toque de Ele sabiduría. está corrigindo esses garotos, esses meninos. Está corrigiendo a esos niños. No versículo 11 ele diz: eu fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé de que há brigas e divisões entre vocês. El versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quem era Cloé? ¿Quién era Cloé? Não era um presbítero. No era un anciano.
era uma mulher, era una mujer, uma irmã. una hermana. Isso já é um meio de Paulo estar corrigindo os homens ali. Y por medio de, Por meio de chamar a atenção de que era uma irmã que informou para ele. por medio de esta hermana que lo informó a él, el apóstol Pablo está corrigiendo a los hombres en esa ciudad. Vocês se acham tão grandes Ellos se creían tan grandes, que foi uma irmã que veio falar comigo. pero fue una hermana la que vino a hablar conmigo, Ou dice seja, Pablo. parece que não tem irmãos maduros entre vocês. Pareciera que la iglesia en Corintios, Pablo le dice, ¿no hay hermanos maduros entre ustedes? Então você encontra o orgulho dos homens. Entonces ahí se ve el orgullo, Pablo encontró el orgullo de los hombres. Quando chegamos no versículo 2 desse capítulo 1, Cuando llegamos al versículo 2 Dois. del capítulo 1, ele vai dizer: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. en 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Então Paulo está dizendo: eu estou escrevendo a vocês, Pablo le está diciendo entonces, les estoy escribiendo a ustedes, mas não só a vocês. pero no solo a ustedes. Estou escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto, Le estoy escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corintios, chamados para ser santos, llamados para ser santos, mas com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor. pero también le escribe a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Ou seja, parece que a igreja em Corinto estava se isolando dos demais. O sea, parece ser que la iglesia en los Corintios estaba excluyendo a los demás. E por isso eles estavam tendo muitos problemas. Y por eso estaban teniendo muchos problemas. Precisamos ter humildade para valorizar e apreciar todos os santos. Necesitamos tener unidad para valorar y apreciar a todos los santos. Humildade. Humildad para apreciar y valorar a los Quando o santos. Senhor escreveu as 7 cartas à igreja do Apocalipse, Cuando el Señor escribió las 7 epístolas a las iglesias en Apocalipsis, então ele terminava cada carta dizendo: y entonces él terminaba cada carta diciendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Não somente a uma igreja, No solamente a una mas iglesia, às igrejas no plural. más a las iglesias en plural. Ou seja, o que o Senhor fala a outras igrejas O sea, lo que el Señor habló a las otras e a iglesias todos os santos y a todos los é santos para todo o povo de Deus. es para todo el pueblo de Dios. Mas se uma igreja se isola, Pero una iglesia sola, que se isola dos demais, una iglesia que se enseñorea de los demás, ela vai ficar deficiente. ella va a quedar deficiente. Uma igreja que está aislada de los demais. Una iglesia que está aislada de los demás va a quedar deficiente. Então Paulo está dizendo: eu estou escrevendo a vocês, Entonces Pablo le dice, estoy escribiéndole a ustedes, mas eu estou incluindo a todos que também são chamados pelo Senhor. mal le estoy escribiendo a todos los que son llamados por el Señor. Porque eles estavam já com esse problema de exclusivismo. Porque ellos estaban presentando ese problema de exclusivismo. Foram chamados à comunhão do seu filho, Fueron llamados a la comunión con su hijo, mas estavam se convertendo à comunhão de um ou outro obreiro. pero eso se estaba convirtiendo en la comunión de uno u otro obrero. Quando eles dão muita atenção a uma coisa só, Cuando la iglesia da una atención a una sola cosa, então vai excluir as demais coisas. entonces excluye las demás cosas. E automaticamente exclui todos os demais que pensam diferente. Automáticamente excluye a todos los demás que piensan diferente. Então essa já não é a comunhão do corpo de Cristo. Eso ya no es la comunión del cuerpo de Cristo. Essa é a comunhão de um grupo isolado. Eso es la comunión de un grupo apartado o solo. Vocês estão me entendendo? ¿Está entendiendo, hermano? Então Paulo está dizendo: vocês não foram chamados para Paulo, Ellos deben entender que no fueron llamados para Pablo, não foram chamados para ser de Pedro. no fueron llamados para ser de Pedro. Ainda que Deus deu Paulo, Pedro, Apolo, Sí, Dios dio a Pablo, a Pedro, a Apolos, mas só Cristo pode ser a centralidade. pero solo Cristo puede tener la centralidad. Ainda que o Senhor enriqueceu a igreja com dons espirituais, Aunque Dios enriqueció a la iglesia con dones espirituales, eles
Eles não podem ser a igreja focada nos dons espirituais. No puede ser una iglesia que se enfoca solamente en los dones E espirituales. porque eles eram meninos, Porque ellos eran niños. eles usavam os dons como ferramentas. Y porque ellos eran niños, porque utilizaban los dones como herramientas. E se machucavam, feriam uns aos Y outros. se herían y se machucaban con las herramientas unos a otros. Deus deu sabedoria e conhecimento, Dios ha dado sabiduría y conocimiento. mas eles ficaram muito orgulhosos. Pero ellos se volvieron muy orgullosos. Então, nessa carta, o capítulo 8, En la misma carta, en el capítulo 8, Paulo vai dizer: o conhecimento incha Pablo va a decir que el conocimiento envanece, e o amor edifica. pero que el amor va a edificar. Se vocês estão divididos Si ustedes están e divididos não depende dos outros santos, y no dependen de los demás hermanos santos, isso não é espiritualidade. eso no es espiritualidad, Isso é orgulho. eso es orgullo, Isso é vaidade espiritual. eso es vanidad espiritual. Para que fomos chamados? ¿Para qué fuimos llamados? Fomos chamados à comunhão do Filho de Deus. Fuimos llamados a la comunión con el Hijo de Dios. Ele tem que ser a centralidade da nossa vida. Y Él debe ser la centralidad de nuestra E vida. tudo que fizermos tem que ser nele, Y todo lo que hacemos tiene que ser en Él, dependendo dele. dependiendo de Él. Ele tem que nos encabeçar. Él es el que nos tiene que encabezar. Lembra quando mencionamos ontem o Salmo 133? ¿Recuerda ayer cuando mencionamos el Salmo 133? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam unidos. Cuán hermoso y cuán agradable y bueno es que los hermanos estén juntos y en armonía. Então, o Espírito Santo, falando pelo Salmo, Entonces el Espíritu Santo, hablando por medio del Salmo, diz que nessa base de unidade, debaixo do senhorio do Senhor, dice que en esa base de unidad debajo del señorío del Señor, então o óleo que vem derramado sobre a cabeça de Arão y viene el aceite que es derramado sobre la cabeza de Aarón, passa por sua barba pasa por su e barba vai descendo até a orla das suas vestes. y termina en el borde de sus vestiduras. Claro que o sumo sacerdote Arão é um tipo do verdadeiro sumo sacerdote, Claro, que é o Senhor. claro, el sumo sacerdote es un tipo del verdadero sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. E a barba fala de autoridade na Bíblia. Y la barba habla de la autoridad en la Biblia. Quando todos nós estamos seguindo não um homem, mas a Cristo mesmo. Cuando nosotros estamos siguiendo no a un hombre, sino al propio Señor Jesús, Quando, apesar de termos diversidade de coisas cuando a pesar de tener diversidad de cosas e até diversidade de pensamentos, y diversidad de pensamientos, nós estamos debaixo do senhorio do nosso sumo sacerdote. pero si estamos bajo el señorío de nuestro sumo sacerdote, Então a unção do Espírito Santo também virá sobre todo o povo de Deus. entonces el Espíritu Santo también será derramado sobre todo el pueblo de Dios. Então aí nós temos a bênção e a vida. Ahí tenemos entonces la bendición y la vida. Mas quando o povo de Deus se divide, Pero cuando el pueblo de Dios se divide, o que encontramos no capítulo 5? ¿qué encontramos en el capítulo 5? Muitos pecados e carnalidade. Muchos pecados y carnalidad. Não temos o enchimento do Espírito Santo, No estamos llenos del Espíritu Santo, mas sim cheio de carnalidades. pero sí llenos de carnalidad. Fomos chamados à comunhão do seu Filho. Fuimos llamados a la comunión de su Hijo. E é comunhão na pessoa do Filho de Deus. Y la comunión es una persona, el Hijo de Dios. Somente é possível ter unidade na comunhão do Filho de Deus Solamente es posible tener unidad en la comunión del Hijo de Dios quando deixamos nossas preferências e opiniões de lado cuando dejamos de lado nuestras preferencias y nuestras e opiniones vivemos nesse fundamento, y vivimos en ese fundamento que é Cristo, sua obra e suas palavras. de Cristo, de su obra y de sus palabras. Agora é uma comunhão na vida de Jesus. Ahora hay una comunión más viva del Señor. É uma comunhão não nas opiniões e preferências, Es una comunión donde no hay opiniones ni preferencias, mas é a vida mesmo do Senhor em nós. pero es entonces la vida misma del Señor en nosotros. Nessa vida podemos andar juntos. En esa vida es que nosotros podemos andar juntos. Podemos nos perdoar e ter compaixão uns dos outros. Podemos entonces perdonarnos y tener compasión unos con otros. Porque a vida do Senhor é uma vida que glorifica o Pai. Porque la vida del Señor Jesús es una vida que glorifica al Padre. Não é uma vida que vive no ego. No es una vida que vive en el ego. Qual foi o problema dos coríntios? ¿Cuál fue el problema entonces de los Eles corintios? abandonaram esse chamamento à comunhão do seu Filho Ellos abandonaron el llamamiento a la comunión con su Hijo e passaram a viver em torno do seu próprio ego. y pasaron entonces a vivir en su propio ego. Ah, irmãos, andar juntos, cada um com seu ego grande. Hermanos, andar juntos es algo grande.
Quando temos um ego muito grande, maior do que a cruz, Pero cuando tenemos un ego mayor que la cruz, então teremos muitas brigas e divisões. entonces tenemos muchos problemas y divisiones. Então agora Paulo, de maneira cirúrgica, Ahora el apóstol Pablo, de manera cirúrgica, ele vai na origem dos problemas. él va Na origem dos problemas. a la orilla de los problemas. Vocês estão como uma locomotiva, Ustedes están como un tren está cheio de muitas coisas boas, lleno de muchas cosas buenas, mas vocês saíram do trilho pero ustedes se han salido del e carril. por isso está havendo Y um por eso, acidente na tragédia. por muito eso hay grande. tragedias entre ustedes, accidentes, contiendas. Então vamos voltar à comunhão do seu filho. Entonces vamos a volver a la comunión de su Hijo. Agora, como lidar com uma igreja cheia de dons e de conhecimento? Ahora, ¿cómo vamos a lidiar con una iglesia llena de dones y de Que conocimiento? estão discutindo e se dividindo por isso. Si están discutiendo y se están dividiendo por eso. Então Paulo vai à origem dos problemas. Entonces Pablo va al origen de los problemas. Versículo 18 diz: El versículo 18 dice: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. porque la palabra de la cruz es locura para a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Então, o versículo 18, Paulo fala da mensagem da cruz. Entonces el versículo 18 habla del mensaje de la cruz. A cruz é algo eterno. La cruz es algo eterno. Ela aconteceu no tempo e na história, La cruz aconteció en el tiempo y en la historia, mas é um princípio da Trindade. pero es un principio en la eternidad, Da Trindade. en la Trinidad. Porque Deus teve um propósito desde a eternidade. Porque Dios tiene un propósito desde en la Trinidad. Pelo Cordeiro foi morto desde a eternidade, desde a fundação do mundo. Pero el Cordero fue muerto desde la fundación del mundo. Ou seja, que o princípio da eternidade estava no coração do, o princípio da cruz estava no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sea, el principio de la cruz estaba en el corazón del Padre, en el corazón del Hijo y en el corazón del Espíritu Porque o Santo. Pai abriu mão do seu único filho. Porque el Padre envió. Ele abriu mão, ele não segurou o seu único Ok, filho. Él no aferró a su único Hijo, el Padre. Não, ele enviou para morrer por nós, Él seus lo envió. inimigos. No, Él lo envió a morir por sus enemigos. E o filho era Deus, Y el Hijo era Dios. mas ele se despojou dos seus privilégios como Deus. Pero el Hijo se despojó de sus privilegios como Se Dios. fez homem, Se hizo hombre, fez escravo, se hizo carne, entrou em nossa história, entró en nuestra historia, morreu por nós. murió por O nosotros. inimigo falou para ele: El enemigo le dijo a se él, você é o filho de Deus, desça da cruz, el enemigo habló para el Señor y le dijo, si usted es el Hijo de Dios, descienda de la cruz. salva a ti mesmo e a nós. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Quem não conhece o princípio da cruz El que no conoce el principio de la cruz está sempre procurando salvar a si mesmo. está siempre procurando salvarse a sí mismo. Está sempre querendo prevalecer sobre os demais. Está siempre queriendo prevalecer sobre los demás. Está dando muita ênfase às suas opiniões. Está enfatizando mucho en sus propias opiniones. Mas o Senhor conhecia a cruz antes de ir para a cruz. Pero el Señor conocía la cruz antes de ir a la cruz. Então ele já foi para a cruz, porém já estava crucificado o seu coração. Cuando Él ya fue a la cruz, ya estaba crucificado en su corazón. Viveu para a glória do seu Pai. Vivió para la gloria de su Padre. Agora o Espírito Santo também conheceu o princípio da cruz. Ahora, el Espíritu Santo también conocía el principio de la cruz. Porque ele é Deus, Porque era Dios. mas não falará de si mesmo. No hablará de sí mismo. Não chamará atenção para ele. No llamará la atención para Él. Ele glorificará o Filho de Deus. El Espíritu Santo glorificará al Hijo de Dios. Somente alguém que conhece o princípio da cruz Solamente alguien que conoce el principio de la cruz vai se anular voluntariamente. se va a anular voluntariamente. Não vai chamar atenção para si. No va a llamar la atención para sí. Vai viver para a glória do Filho. Va a vivir para la gloria del E o Hijo. Filho vai viver para a glória do Y Pai. el Hijo va a vivir para la gloria del Padre. Porque Deus ama tanto o seu Filho. Porque Dios ama tanto a su Hijo Ele quer encher todo o universo do conhecimento do seu Filho. que quiere llenar todo el universo del conocimiento del Hijo. Então Paulo está mostrando para os coríntios: Entonces Pablo le está mostrando a los corintios: vocês foram chamados à comunhão do Filho de Deus. ustedes fueron llamados a la comunión del Hijo de Dios. Mas quando você vê o Filho de Deus, Mas cuando ustedes você ven al Hijo de Dios, você está vendo a comunhão da Trindade. ustedes están en la comunión de la Trinidad.
Isso é maravilhoso. Esto es maravilloso, hermanos. Essa é a maneira de corrigir os nossos problemas. Esa es la manera de corregir nuestros problemas. Jesus 100% Deus, Jesús es 100% Dios, mas viveu como homem. mas sirvió como hombre. Ele não usou o seu poder como Deus, Él no utilizó su poder como Dios, mas serviu como homem debaixo da autoridade do Espírito Santo. mas sirvió como hombre debajo de la autoridad del Espíritu Agora, como Santo. pode vocês querer usar o poder de Deus Ahora, ¿cómo pueden ustedes utilizar el poder de Dios para querer dominar uns aos outros? para querer dominar a los otros? Não, o Senhor que é Deus No, el Señor que es Dios se fez escravo dos homens se hizo esclavo de los hombres para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Então, quando nós olhamos o nosso Senhor, Entonces, cuando nosotros vemos a nuestro Señor, ah, que vergonha, irmãos e irmãs. qué vergüenza, hermanos y Quando alguém hermanas. se acha melhor ou superior do que o outro. Sí. ¿Cuándo qué? Quando alguém se acha Cuando melhor. alguien, qué vergüenza cuando alguien se hace superior o mejor que los demás. Ou quando alguém se divide dos seus irmãos. O cuando alguien se divide de sus hermanos. Então Paulo está mostrando, vocês não conhecem a cruz. Entonces el Señor, el apóstol Pablo le está mostrando, ustedes no conocen la cruz. Então agora Paulo está pregando a mensagem da cruz. Entonces ahora Pablo pasa a predicar el mensaje de la cruz. Precisam voltar à cruz. Ustedes necesitan volverse a la cruz. E como eles buscavam muito conhecimento, Ustedes buscaban mucho conocimiento. e outros buscavam milagres, Otros buscaban milagros, eles não estavam buscando o Senhor. pero no estaban buscando al Señor. Então Paulo vai falar no versículo 22. Entonces Pablo va a decir en el versículo 22, Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Você está vendo dois desvios. ¿Ve los dos desvíos ahí? Porque a sabedoria, segundo Paulo, é o próprio Filho de Deus. Porque la sabiduría, según el apóstol Pablo, es el propio Hijo de Dios. E o poder de Deus também é o Filho de Deus. Y el poder de Dios también es el Hijo de Dios. Mas eles tiraram os olhos do Senhor. Pero ellos quitaron los ojos del Señor. Agora estão vivendo como judeus Ahora están viviendo como judíos ou simplesmente como gregos, o simplemente como griegos. mas não como discípulos de Jesus. Pero no están viviendo como discípulos de Jesús. Que perigo, o inimigo quer nos levar a buscar outras coisas. Qué peligro, hermanos. El enemigo nos quiere llevar a buscar otras cosas. Deus nos deu muitos ministérios, Dios nos ha dado muchos ministerios, muitos dons, muchos dones, sabedoria, mucha sabiduría, muitas coisas boas. muchas cosas muy buenas. Mas quando nós somos meninos, Pero cuando nosotros somos niños, nós ficamos brigando uns com os outros por essas coisas. estamos discutiendo los unos a los otros por estas cosas. O que o inimigo fez em Corinto? ¿Qué fue lo que el enemigo hizo en Corintios? Colocou essas coisas no lugar de Cristo. Colocó estas cosas que son legítimas en el lugar de Cristo. Você está entendendo? ¿Está entendiendo, hermano? Por exemplo, Deus criou o sol e a lua. Por ejemplo, Dios creó el sol y la luna, Mas o sol é uma figura de Cristo, o sol da justiça. pero el sol es una figura de Cristo, el sol de justicia. E a lua é uma figura da igreja ou o povo de Deus. Y la luna es una figura de la iglesia o el pueblo de Dios. Mas quando você coloca a lua na frente do sol, Pero cuando usted coloca la luna al frente del sol, teremos um eclipse. tenemos un eclipse. A lua não tem luz própria. La luna no tiene luz propia. Então a igreja não tem luz própria. Entonces la iglesia, por ende, no tiene luz propia. Quando a igreja começa a falar muito de si e não de Cristo, Entonces, cuando la iglesia empieza a hablar mucho de sí y no del Señor Jesucristo, quando passamos a viver em torno de nós e não do Filho de Deus, cuando empezamos a vivir todo en nosotros y no en el Hijo de Dios, então temos um eclipse. entonces tenemos un eclipse. A igreja é para ser o testemunho de Jesus, Entonces la iglesia ya no es el testimonio de Jesús, mas nós somos chamados para ser o testemunho de Jesus, pero nosotros fuimos llamados para ser el testimonio del para Señor, refletir a luz e a glória de Jesus. para reflejar la luz y la gloria de Jesús. Mas os coríntios queriam refletir o seu conhecimento. Pero lo que querían hacer los corintios eran reflejar su conocimiento. Então ele está dizendo, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, Entonces está diciendo, griegos piden señales, los judíos sabiduría. mas nós pregamos a Cristo crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Porque os gregos queriam deuses muito fortes. Porque los griegos querían dioses muy fuertes. Os deuses dos gregos massacravam os outros.
Los dioses de los griegos masacraban a los otros dioses. E eles conheciam as histórias dos reis do passado. Ajá. Ellos conocían las historias de los reyes del pasado. Aqueles reis pagãos tinham muito envolvimento com os demônios. Aquellos reyes del pasado que tuvieron mucho envolvimiento, se desempeñaron mucho con los demonios. Que eles acreditavam ser os deuses deles. Que ellos se hicieron pasar por los dioses de ellos. Então, Paulo vai dizer no versículo 25, Entonces Pablo va a decir en el versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. A fraqueza de Deus, La debilidad de Dios, os gregos sempre acreditavam que os deuses são muito fortes. los griegos siempre decían que los dioses griegos eran muy fuertes. Agora vem um homem chamado Jesus, Ahora ven a un hombre llamado Jesús e ele é Deus, y él es Dios, mas ele se faz tão fraco. pero ellos dicen, está muy débil, Nasceu numa manjedoura. nació en un pesebre. Não era filho de um grande rei, segundo os homens. Ajá, no era un hijo de un gran rey según los hombres. Não, foi filho de um carpinteiro. Fue hijo de un carpintero. Ah, muito fraco esse Deus. Oh, es muy débil ese Dios. Ele nem sequer se salvou. Él ni siquiera se salvó. Agora o Deus de vocês morreu numa cruz. El Dios de ustedes lo que sucedió fue que murió en una cruz. Você está vendo a acusação do diabo? ¿Usted está viendo la acusación del diablo? Então parece que Paulo está mostrando Entonces lo que Pablo parece ser que está mostrando, é que ainda que os outros deuses esmagavam os seus inimigos, lo que Pablo está mostrando es que aquellos dioses que masacraban a sus enemigos, e isso revelava o seu poder, y eso era lo que revelaba el poder de esos o dioses. Deus dos cristãos, Y el Dios de los cristianos ele tinha uma fraqueza, era un Dios débil, porque a sua fraqueza era o amor. porque su debilidad era el amor. A misericórdia triunfou sobre o juízo. La misericordia triunfó sobre el juicio. Deus é justo. Dios es justo. E quando ele julgou o pecado da humanidade, Y cuando Él juzgó el pecado en la humanidad, todos nós merecíamos ir ao lago de fogo. todos nosotros merecíamos ir al lago de fuego. Mas quando o Senhor enviou a sua sentença, Pero cuando Dios envió su a sentencia, misericórdia triunfa sobre o juízo. la misericordia triunfó sobre el É juicio. como se o Filho de Deus saiu do trono da Trindade, Es como si el Hijo de Dios saliera del trono de allá en la e Trinidad enquanto o juízo está caindo do céu, y el juicio está cayendo sobre e Él, o Filho veio correndo, y el Hijo viene corriendo e ele tomou o nosso lugar, y Él toma nuestro lugar. e a ira de Deus caiu sobre Y ele, la ira de Dios cae sobre Él. no lugar de nos destruir, En lugar de destruirnos a o nosotros, Filho de Deus foi o alvo do juízo de Deus. sí, en vez de destruirnos a nosotros, el juicio cayó sobre el Hijo de Dios. Esta é a fraqueza de Deus, Esa es la debilidad de Dios, o amor de Deus, el amor de Dios, a misericórdia de Deus. la misericordia de Dios. Ele não nos destruiu como seus inimigos, Él no nos destruyó por ser sus enemigos, mas ele morreu pelos seus inimigos Él murió por sus enemigos, para nos salvar para salvar e nos transformar y para em transformarnos seus amigos. en sus amigos. Glória a Deus. Gloria a Dios. O Verbo se fez carne. El verbo se hizo carne. Então Paulo vai dizer também aos romanos, Y Pablo también le va a decir a los se romanos, alguém não tem o Espírito de Cristo, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, esse tal não é dele. ese tal no es de O él. que é o Espírito de Cristo? E o que é o Espírito de ¿De qué Cristo? habla el Espíritu de Cristo? O Espírito de Cristo é o Espírito do homem glorificado. El Espíritu de Cristo habla del hombre glorificado. 100% Deus, 100% Dios, 100% homem. 100% hombre. Deus não permitiu nem aos animais, Dios no permitió nem aos animais, ni a los animales, que um animal de uma natureza diferente do outro que un animal con una naturaleza se uniera con otro animal de otra naturaleza pudesse diferente, coabitar ou pudesse ter relação. que no pudieran cohabitar ni tener relaciones, animales de dos naturalezas. Seria abominação. Sería abominación. Assim como o ser humano não pode ter relação com os animais. Así como el ser humano no puede cohabitar con los animales. Agora, como é que Deus ia se relacionar com o homem caído? Ahora, ¿cómo es que Dios se va a relacionar con el hombre caído? Se ele é 100% Deus Si es 100% e Dios nós 100% homens. y no es 100% hombre. Ele é incriado Él es e increado nós criaturas. y nós outros somos nosotros criaturas. somos creación. Ele é santo Él es santo e nós pecadores. y nosotros pecadores. Estávamos perdidos. Estábamos perdidos. Somente se uma coisa acontecesse. Solamente una cosa podría acontecer.
Deus se fazer homem, Dios se hizo hombre porém sem pecado. y morir sin pecado. Agora ele tem duas naturezas, Ahora tiene dos naturalezas, 100% humano, 100% divino, 100% humano, 100% e divino, morre por nós. y murió por nosotros. Agora ele derrama esse Espírito, Ahora Él derrama su espíritu, o Espírito de Jesus glorificado. el espíritu de Jesús glorificado. Então quando veio o Espírito Santo, Entonces cuando vemos al Espíritu Santo, também veio junto o Espírito de Jesus Cristo. también vemos junto a Él el espíritu de Então é isso Jesucristo. que Paulo está falando para eles. Eso es lo que Pablo está hablando para Vocês ellos, para foram los chamados romanos. para essa comunhão da Trindade, Fuimos llamados para esa comunión de la aonde Trinidad, não existe egoísmo, donde no existe egoísmo, competição, competencia, orgulho. orgullo. Não. No, hermanos. Estamos mirando a glória de Deus. Aleluya. Estamos mirando la gloria de Dios. Por isso precisamos pregar a mensagem da Por cruz. eso necesitamos predicar el mensaje de la cruz. Não buscamos outras coisas, No buscar otras cosas, mas sim a pessoa do próprio Senhor. pero sí la persona del Señor. Por isso que o cristianismo está tão envolvido com tantas heresias. Por eso el cristianismo hoy está envuelto con tantas herejías. Porque perderam o chamamento principal. Porque ha perdido su llamamiento principal. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Los judíos piden señales y los griegos buscan Mas sabiduría. nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los griegos. Mas para os que foram chamados, tanto como gregos como judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 24 más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Agora você quer ser grande? Ahora, si usted quiere hacerse O grande, versículo 28 responde: el versículo 28 responde: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 29, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. 29, a fin de que nadie se gloríe o se jacte en su presencia. 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Então esse era os problemas dos coríntios. Entonces, hermanos, esos son los problemas de los corintios. Eles buscavam uma espiritualidade fora de Cristo. Ellos buscaban una espiritualidad fuera de Jesucristo. Eles buscavam uma sabedoria, Ellos buscaban una sabiduría como o mundo, como el mundo. que gerava vaidade, que estava gerando orgulho e vaidade. Estaban llenos de orgullo, estaban llenándose de orgullo y vanidad. Mas eles não estavam sendo transformados à imagem do Filho de Deus. Pero ellos no estaban siendo transformados a la imagen del Hijo de Ou Dios. seja, tudo que eles estavam buscando, O sea, todo lo que ellos como iglesia en Corinto estaban buscando, estavam levando eles a um desvio. estaban llevándolos a ellos a que se desviaran. E eles estavam cheios de competição, de orgulho uns com os Ellos outros. estaban llenos era de competición y de orgullo unos con otros. Quanto mais conhecemos a Jesus, Hermanos, cuando más conocemos a Jesús, mais humildes seremos. más humildes llegaremos a ser. Aquele que lavou os pés dos santos Aquel que lavó los pies de los santos. vai nos ensinar a não querer estar acima dos irmãos, Él nos va a enseñar a no querer estar encima de los hermanos. mas sim também lavar os pés por aqueles que Jesus morreu. Sí, y debemos entonces lavar los pies por aquellos que Jesús murió. Paulo está corrigindo essas deficiências. Pablo está corrigiendo todas estas deficiencias. Então chegamos ao capítulo 2. Entonces llegamos ahora al capítulo 2. Irmãos, quando eu estive entre vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, Hermanos, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, la versión del hermano dice misterio de Dios. sim, porque o mistério é o testemunho de Deus. Amén. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Paulo era um poliglota, Pablo era un políglota, homem muito sábio. un hombre muy sabio. Mas como os coríntios buscavam sabedoria, Pero como los corintios buscaban sabiduría, Paulo procurou ser muito simples, Pablo procuró ser muy simple, para as pessoas não seguirem a ele, para que las personas no lo siguieran a él. porque nada decidi saber entre vocês. Porque nada me propuse saber entre vosotros. Eles queriam mostrar as ferramentas. Él quería mostrar las herramientas. Imagine que alguém chega na sua casa Imagínese que alguien llega a su casa
Você vai mostrar sua família Usted le va a mostrar su e familia, apresentar a casa. le va a presentar la casa, A glória da casa é a sua família. la gloria de su casa de la O familia, lugar onde você descansa. el lugar donde usted descansa, A sua coroa é a sua esposa. su corona que es su esposa, E a harmonia dos seus filhos é a sua glória. y la armonía de sus hijos es su gloria. Mas se você é um tolo, Pero si usted es un toro, um tolo é um débil, um louco, si usted está loco, o que você vai apresentar? ¿qué usted va a presentar? Ah, vou te apresentar as ferramentas. Voy a presentar estas Aí você herramientas. tem os martelos, o prego e todas as ferramentas que usou para construir. Sí, va a presentar las herramientas que utiliza para construir martillos, serruchos, todo. Vocês estão me entendendo? ¿Está entendiendo, hermano? Era isso que os coríntios estavam fazendo. Era eso lo que los corintios estaban haciendo. Mas quando Paulo foi lá visitar os coríntios, Mas cuando Pablo fue y visitó a los corintios, não quis saber de nada entre eles. no quería saber nada entre ellos, Porque eles queriam mostrar a sua vergonha. porque él le quería mostrar su vergüenza, Porque achava que eles eram sábios. porque ellos se creían sabios. Então vamos mostrar o nosso conhecimento. Oh, vamos a mostrar nuestro Se conocimiento. fosse nosso tempo, Si fuese nuestro tiempo, seriam os nossos livros, serían nuestros quem libros, sabe os nossos muitos cursos de teologia, nuestros cursos de teología, nossa visão de igreja, no- nossa visão de Nuestra igreja, visión de iglesia, que não somos uma denominação. que no somos una denominación. Ah, nós temos muitos dons. Oh, tenemos muchos dones. Paulo está dizendo que isso não serve para nada, Sí. Lo que están haciendo no sirve para nada, a menos que possamos ver a Jesus em tudo isso. a menos que podamos ver a Jesús Cristo. Ou seja, a ferramenta serve, O sea, las herramientas o sirven, conhecimento também, el conocimiento a sirve, teologia também, la teología sirve, todas as coisas todas las cosas sirven, só servem quando estão cheias de Cristo. solo cuando están llenas de Cristo. Mas se você coloca Cristo de lado, Pero si usted coloca a Cristo a un lado, então isso é desvio. entonces ahí sucede el E desvío. vai haver um orgulho Puede llegar a un e orgullo vai dividir os irmãos. y va a dividirse de los hermanos. Então Paulo está dizendo, quando eu estive entre vocês, Entonces le está diciendo, yo estuve entre ustedes, eu não fui anunciar um conhecimento muito elevado. yo no fui entre ustedes a anunciar un conocimiento muy elevado. Que estranho que as pessoas gostam de novidades. Qué extraño que las personas gozan de novedades, Gostam de um conhecimento muito mais elevado. gozan de un conocimiento mucho más elevado. Mas essas pessoas nos tornam orgulhosos, essas coisas nos tornam orgulhosos. Pero lastimosamente estas cosas vuelven a la persona orgullosa. Às vezes temos cheiros de livros velhos, Hay veces estamos llenos de libros viejos. temos cheiro, olor, Huele a libro viejo, mas não temos cheiros de ovelha. pero no olemos a oveja. Vocês estão entendendo? ¿Está entendiendo, hermano? Precisamos ser semelhantes a Jesus. Necesitamos ser semejantes al Señor Então Paulo Jesús. falou, eu não fui anunciar outras coisas a vocês. Pablo dice, no fui a anunciar otras cosas a Não ustedes. quero saber o testemunho dos homens. No quiero saber de los testimonios de Nem los o que os hombres. homens andam falando sobre muitas coisas. Ni lo que los hombres andan hablando sobre muchas Eu cosas. fui anunciar o testemunho de Deus. Yo fui a anunciarles fue el testimonio de Dios. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo. Versículo 1. No fui con excelencia de palabras o sabiduría. Porque nada decidi saber entre vocês. Porque nada, pues no me propuse no saber nada, pues me propuse no saber nada entre vosotros, A não ser Jesus Cristo e este crucificado. cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Que correção Paulo estava Uy, dando. hermanos, qué corrección que está haciendo Pablo. Porque hoje encontramos a igreja dividida por causa de muitas opiniões. Hoy la iglesia lastimosamente está dividida por opiniones, Por muitas interpretações. por muchas interpretaciones, Inclusive teorias de conspiração. inclusive teorías de conspiración. Muitas coisas que você vai procurar na Bíblia Muchas cosas que usted va a ver en la Biblia e você não encontra essas coisas. y usted no encuentra esas cosas en la Mas às Biblia. vezes as pessoas estão se dividindo por isso. Y las personas lastimosamente están dividiendo por eso. E a igreja está sobrecarregada com muitas coisas. Y la iglesia está sobrecargada con muchas cosas. Então Paulo está corrigindo. Entonces Pablo lo que está haciendo es que está corrigiendo. Então o versículo 3 diz: Entonces el versículo 3 E dice, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Enquanto eles queriam ser muito grandes e fortes, Ellos querían ser muy grandes, muy fuertes. Paulo está dizendo que ele era um vaso fraco. Pablo le está diciendo, yo soy un vaso E débil. provavelmente ele estava doente. Y probablemente él estaba enfermo.
E as pessoas ficam, será que um homem de Deus pode ficar enfermo? Y las personas entonces se preguntaban, ¿será que un hombre de Dios puede estar enfermo? Será que se alguém está doente, ele não está em pecado? ¿Será que alguien que está enfermo no está más bien es en pecado? Mas muitas vezes Paulo, quando foi pregar, Pero muchas veces cuando Pablo fue a predicar, embora ele curou muitas pessoas, entonces llegó, ainda que ele curou muitas pessoas, cuando él curó muchas personas, mas ele mesmo não foi curado. mas él mismo no se pudo curar a sí mismo. Então isso também fazia parte da cruz de Paulo. Eso hacía parte de la cruz de Pablo. E um escândalo para aqueles que são carnais. Y un escándalo para aquellos que son carnales. Porque eles estavam buscando um super apóstolo. Ellos estaban era buscando un superapóstol, Quem sabe os querubins. quizás querubines. Mas Paulo era um homem muito simples. Pero Pablo era un hombre muy sencillo. Pode até acontecer. Pode acontecer. Puede acontecer Que se a gente encontrar uns homens de Deus verdadeiramente espirituais, que si llegamos a encontrar un hombre verdaderamente espiritual, vamos achar que eles não são espirituais. vamos a decir no es espiritual, Porque eles são muito simples. porque son muy sencillos. Quanto mais você conhecer o Senhor, Cuando usted más conoce al Señor, mais simples você vai ser. más sencillo se va a volver. Você já viu uma árvore cheia de frutos? ¿Usted ha visto un árbol lleno de frutos? Então você pega um galho que tem frutos pesados. ¿Usted ha visto un gajo que tiene frutos bien pesados? Ele vai abaixando. Él va bajando. Quanto mais pesado, mais baixando. Cuanto más pesado el fruto, va bajando más. Então as pessoas podem ter acesso ao fruto. Entonces las personas pueden tener más fácil acceso a ese fruto. Mas se o galho não tem fruto, Pero se o galho não tem fruto, si no hay fruto, então ele vai ficar lá em cima. sí, va a quedar alto. Assim é a vida cristã. Así es la vida cristiana. Quanto mais alguém está cheio de Cristo, Cuanto alguien más cuando está lleno de Cristo, mais humilde, más humilde, mais vai se baixando. más va a ir humillándose, bajando. Até uma criancinha consegue se relacionar com ele. ¿Hasta qué? Um ninho, uma criancinha. Sí, hasta que puede, hasta que llega a ser como un niño. Uma criança pode se relacionar com ele. Hasta el punto que un niño se puede relacionar con él. E os irmãos velhos e as velhas também. Y los hermanos mayores y las hermanas mayores también se pueden relacionar con Se alguém tem él. orgulho muito grande, Ay, hermano, si alguien tiene un orgullo muy grande, ele não tem paciência com as crianças él no tiene paciencia con los niños e nem com os velhos. y ni con los mayores. Ele não tem paciência com ninguém. No tiene paciencia con nadie. Desde que todo mundo concorde com o que ele fala, Y todo el mundo debe concordar con lo que él habla. porque se não concordar, Si no se concuerda con lo que él se dice, transforma uma fera. se transforma en una fiera, una Então é isso bestia. que Paulo está corrigindo os irmãos. Eso es lo que Pablo está corrigiendo entre los Vocês hermanos. estão cheios de orgulho. Ustedes están llenos de Eu não orgullo. quero saber nada entre vocês. No quiero saber nada entre ustedes. Eu estive entre vocês em fraqueza, temor e grande temor. Yo estuve entre ustedes con debilidad, con flaqueza y con grande Eu só temor. quero saber acerca de Jesus Cristo. Yo solo quiero saber acerca de O Jesucristo. quanto vocês conhecem Jesus Cristo. Y cuando ustedes conocen a Jesucristo, Vocês também são transformados à sua imagem. ustedes también van a ser transformados a la imagen de Jesucristo. Agora olha o versículo 4. Ahora, el versículo 4. A minha palavra e a minha pregação Y ni mi palabra ni mi predicación não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas em demonstração do Espírito e de poder, sino con demostración de espíritu y poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Você está vendo a sabedoria de Paulo? ¿Usted está viendo la sabiduría de Pablo? Era um grande homem, Era un gran hombre, muito sábio, muy sabio, mas ele mesmo tomou a cruz pero él mismo tomó la e cruz se escondeu atrás da cruz y se escondió detrás de la cruz para revelar somente o Senhor Jesus Cristo. para revelar solamente en su vida el Señor Jesús. Ele poderia falar acerca de qualquer coisa. Él podría hablar acerca de cualquier cosa. Talvez ele fosse a ponta de lança ou o homem que atingiu o ponto mais alto entre os judeus na época. Él podría ser la punta de lanza, podría ser el hombre que tuvo uno de los conocimientos más altos en la historia de la Mas humanidad. ele considerou tudo isso como esterco.
Él lo que hizo fue considerar todo esto como estiércol, pela excelência do conhecimento de Cristo. por la excelencia del conocimiento de Agora ele não Jesucristo. quer pregar outra coisa, Ahora él no quería predicar otra cosa, para não distrair os irmãos de Cristo. para no distraer ni apartar a los hermanos de Cristo, Porque os coríntios estavam distraídos. porque los corintios estaban distraídos. É assim que nós corrigimos. Es así que nosotros nos corregimos. Quando nós estamos distraídos de Cristo, Cuando nosotros estamos distraídos de Cristo envolvidos com muitas coisas y envueltos en muchas cosas, que estão nos dividindo. es que nos estamos dividiendo. Às vezes são coisas boas, Hay veces son cosas que son buenas, mas estão nos dividindo. pero están dividiéndose. E nós temos que voltar a Cristo. Y por eso nos tenemos que volver al Señor. Agora Paulo vai apresentar 3 classes de pessoas na igreja em Corinto. Ahora el apóstol Pablo va a presentar 3 tipos de personas en la iglesia en Corintio. Versículo 14, o homem natural que não compreende as coisas do Espírito. Versículo 14, el hombre natural que no comprende las cosas del Espíritu. Eles não nasceram de novo, Ellos no han nacido de nuevo, mas estavam no meio da igreja. pero estaban en medio de la E iglesia teriam uma opinião muito grande. y tenían una opinión muy estimada. E isso é um problema quando temos irmãos de influência na igreja, Y ese es el problema cuando tenemos hermanos de influencia en la iglesia, mas não são irmãos de verdade. pero no son hermanos de verdad. Estão na igreja, digamos, visível, Está, digamos, la iglesia visible, mas na igreja espiritual eles nunca estiveram. pero en la iglesia espiritual nunca estuvieron, Porque Paulo está chamando de homem natural. porque Pablo está llamándolo hombre natural. Então, todas as vezes que a igreja quiser avançar na direção do Espírito Santo, Entonces, todas las veces que la iglesia quiera avanzar en la dirección del Espíritu essas Santo, pessoas vão dar muito problema. esas personas van a presentar y generar muchos Estão problemas sempre contra a direção do Senhor. y siempre en contra de la dirección del Señor. Porque para elas parece loucura, Porque para ellas eso le parece locura, porque não tem o Espírito Santo. porque no tienen el Espíritu Santo. Agora, os coríntios se achavam tão espirituais Ahora, los corintios se creían tan que espirituales não tinham discernimento dessas coisas. que no tuvieron discernimiento de esas Ou cosas. seja, aqueles que vão ter influência sobre nós O sea, aquellos que tienen influencia sobre nosotros deveriam ser os mais espirituais deberían ser los más e espirituales não aqueles que têm influência natural. y no aquellos que tienen influencia natural. Não importa se ele é um filósofo, No importa si es filósofo, se é um teólogo, no importa si es un teólogo, ou se é alguém muito rico que oferta muito. o no importa si es alguien que tiene mucho dinero que ofrenda mucho a la Não, iglesia. ele não pode ter um poder sobre a igreja. No, ninguno de ellos puede tener poder sobre la iglesia. Somente o Espírito Santo tem. Solamente el Espíritu Santo tiene Então poder sobre Paulo la vai iglesia. apresentar uma outra classe de pessoa. Ahora Pablo va a presentar otra clase de personas. Versículo 15 ele fala daqueles que são espirituais. Versículo 15 habla de aquellos que son espirituales. Então eles discernem bem todas as coisas. Estos espirituales son los que disciernen todas las cosas. Mas ele não é discernido por ninguém. Y ellos no son enseñados por ninguno. É discernido por Ah, ninguém. no, sí. Ellos no. Não são discernidos, as pessoas não entendem a ele. Ok, las personas que no son espirituales no pueden entender a los que son espirituales. Mas aqueles que são espirituais Pero aquellos que son espirituales estão percebendo como o Senhor está trabalhando. están percibiendo cómo el Señor está trabajando. Então Paulo vai fazer uma pergunta. Entonces Pablo lo que sigue ahorita es que va a hacer una pregunta. 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ou seja, você acha que você é mais inteligente que o Senhor? O sea, ¿será que usted es más inteligente que el Señor? Você acha que você é mais sábio que Ele? O sea, ¿será que usted es más sabio que Él? Então, por que você quer ter uma opinião grande na igreja? Entonces, ¿usted por qué tiene una opinión estimada en la iglesia? Porque você acha que Deus está equivocado? ¿Usted cree que Dios es... ¿Por qué hace ver que Dios está equivocado? Parece que os coríntios sim acreditavam nisso. Parece que los corintios estaban afirmando eso. Eles achavam que tinha um meio melhor do que Deus para edificar a igreja. Ellos parecía que tuvieran Um caminho medio, melhor sí, un mejor medio para poder edificar a igreja. edificar a la iglesia. Por isso estava aquela grande confusão. Por eso estaban generando, por eso había tanta confusión en la iglesia. Porque eles eram muito orgulhosos. Porque ellos eran muy orgullosos. E abandonaram os princípios da cruz. Y abandonaron los principios de la cruz. E eles mesmos passaram a dirigir a igreja. Y ellos mismos pasaron a dirigir, a liderar la iglesia. Não o Espírito Santo. No el Espíritu Santo. Ai, que perigo que é isso, irmãos. Ay, hermanos, qué peligro que es eso. Então ele termina o versículo 16. Entonces termina el versículo 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nós quem?
¿Quiénes son nosotros? Os espirituais. Los espirituales. Nenhum de nós entendemos o Senhor. Ninguno de nosotros entendemos al Señor. Somente o próprio Espírito Santo Solamente el propio Espíritu Santo conhece as profundezas de Deus conoce las profundidades de Dios e pode ministrar para nós. y puede ministrarnos a Então nós nosotros. precisamos conhecer a mente de Deus pelas Escrituras, Pero nosotros necesitamos conocer la mente de Dios por las Escrituras, para não destruir ou gerar dano à igreja com a nossa mente. para no destruir o generar daño a la iglesia con nuestra mente. Então Paulo vai falar de muitas coisas com essa igreja. Entonces Pablo va a hablar de muchas cosas, va a hablarle muchas cosas a esa iglesia. Comentar essa carta daria uma conferência longa. Poder comentar toda esta epístola nos llevaría a una conferencia muy larga. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto. Pablo duró 1 año y medio en Corintios. Talvez poderia durar 1 ano e meio ministrando sobre a carta aos Coríntios. Tal vez podríamos durar 1 año y medio ministrando sobre la Porque, carta a los irmãos, Corintios. tem tanta riqueza nessas duas cartas. Pero porque hay mucha riqueza en esas dos cartas. E nós temos muito problema no meio do povo de Deus. Y nosotros lastimosamente tenemos muchos problemas en el pueblo de Dios. Porque ignoram essa carta. Porque ignoramos esta carta, esta As epístola. lições do Espírito Santo nessa epístola. Los dones de Las lições. las lecciones del Espíritu Santo en esta epístola. Inclusive o capítulo 4, Inclusive en el capítulo 4, o versículo 6, en el versículo 6, Paulo vai dizer: Eu apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo. Pablo dice, por esto hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolos por amor de vosotros, Por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. para que en nosotros aprendáis a no pensar más, Não ultrapasse o que está escrito. a no pensar más de lo que está escrito. A minha versão diz não ultrapasse, ou seja, não vai além. La versión del hermano dice no pasar más allá, Para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo do sí, outro. para que por causa, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque muitos estavam indo além do que está escrito. Muchos estaban pasando lo que estaba escrito, traspasando lo que estaba escrito. E isso estava gerando divisões entre eles. Y eso era lo que estaba también generando divisiones entre ellos. Devemos sempre nos perguntar: Nosotros debemos siempre preguntarnos, irmão, o que você está falando está escrito? hermano, ¿lo que usted está hablando está escrito? E ainda que está escrito, você está falando no espírito da cruz? Ahora, aunque esté escrito, ¿está hablando por el espíritu de la cruz? Porque quando não temos o espírito da cruz, Porque cuando nosotros no tenemos el espíritu de la cruz, usamos o que está escrito, lo podemos usar o que está escrito podemos usar lo que está escrito para nos assenhorar dos irmãos, para enseñorearnos de los demás, para dominar para os irmãos. dominar a los demás Então a hermanos. cruz, ela crucifica, ela mata tudo isso. Entonces la cruz mata todo eso. Não existe espaço para o homem. No existe espacio para el hombre en la cruz. Vocês estão entendendo? ¿Está entendiendo, hermano? Isto é muito precioso. Esto es muy precioso, hermano. Quantas coisas ricas temos nessa carta. ¿Cuántas cosas ricas tenemos en esta No epístola? capítulo 5 eles tinham muitos pecados de moralidade. En el capítulo 5 vemos muchos pecados de inmoralidad. E Paulo vai perguntar para eles. Y Pablo pregunta para los hermanos. Versículo 2. Versículo 2. Vocês andam tão cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Sí, la traducción del hermano dice, vosotros están llenos de orgullo. Nuestra traducción dice, y vosotros estáis envanecidos. No deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ou seja, eles estavam tão enganados Ellos estaban tan elevados que o orgulho que eles tinham que el orgullo que ellos tenían cegou seus olhos cegó el entendimiento, sus ojos, para ver que eles estavam nus, para ver que eles estavam pelados, estavam nus, sem roupa, que ellos espirituais. estaban desnudos espiritualmente. Pareciam ser espirituais, Parecían mas espirituales, estavam cheios de pecados e divisões, pero estaban llenos de pecados y divisiones, cheios de carnalidade. llenos de carnalidad. Então, no capítulo 6, Entonces, en el capítulo 6, eles tinham pelejas sobre os negócios dessa vida. Tinham lutas sobre os negócios. entonces habla de la lucha sobre los negocios de esta vida. Então ele vai fazer perguntas novamente. Entonces vuelve a hacer preguntas nuevamente. Versículo 2. Versículo 2. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? ¿será que ustedes no son competentes para juzgar las cosas
mínimas? Por acaso vocês não sabem que haveremos de julgar os próprios anjos? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Quanto mais as coisas desta vida. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Versículo 5: digo isto para a vergonha de vocês. Digo esto para vergüenza de ustedes. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre os seus irmãos? Pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Ou seja, Paulo está mostrando para eles também. Entonces lo que está haciendo Pablo es que le está mostrando a ellos, Quando temos problemas na igreja, cuando hay problemas en la iglesia, temos que aprender a resolver. tenemos que aprender a resolverlos, Não nos dividir. no dividirnos, Não ir embora. Não ir embora da igreja, sair da igreja. no salir de la iglesia. Mas temos que entender que estamos num treinamento. Tenemos que entender que en la iglesia estamos entrenando, siendo entrenados. Quando aprendemos a lidar com os nossos problemas, Cuando aprendemos a tratar nuestros problemas, estamos sendo treinados estamos siendo entrenados para que quando o Senhor voltar, para que cuando el Señor vuelva, vamos poder julgar o mundo e os anjos. vamos a poder juzgar el mundo y los ángeles. Mas se a gente não consegue julgar as coisas mínimas dessa, Pero los corintios no conseguían juzgar las cosas mínimas. como vai poder julgar o mundo e os anjos? ¿Cómo va a poder juzgar el mundo y los ángeles si no puede juzgar cosas Então, mínimas? se o Senhor permitir problemas entre nós, Entonces el Señor permite problemas entre la iglesia também na nossa família, em y todas as también coisas, problemas en nuestra familia y en otros é lugares, para nos treinar. es para entrenarnos. Nós estamos num treinamento, Nosotros estamos en un entrenamiento, numa escola para sermos aprovados, en una escuela para ser aprobados, não reprovados. no reprobados. Mas os coríntios estavam reprovados, Pero los corintios estaban reprobados porque eles estavam buscando um conhecimento, porque ellos estaban buscando conocimiento, mas não é um conhecimento que lida com as coisas práticas. pero era un conocimiento que no estaba relacionado con las cosas prácticas. Então eles estavam tão inchados, Entonces ellos estaban tão cheios de tan orgulho. llenos de orgullo. E Paulo pergunta: não tem um sábio entre vocês? Entonces Pablo les pregunta, ¿no hay ni siquiera un sabio entre ustedes? Estão percebendo? ¿Está percibiendo, hermano? Essa é uma ironia. Eso es una ironía. Para a vergonha de vocês, eu digo. Para vergüenza de ustedes lo digo. Vocês acham que estão no terceiro céu, Ustedes quieren estar en el tercer cielo, mas na verdade estão nas trevas da cegueira espiritual. mas la verdad ustedes están en las tinieblas espirituales. Parece que estão lá no céu do conhecimento, Ustedes están llenos de conocimiento. mas estão cheios de cegueira. Ustedes creen que tienen mucho conocimiento, pero Agora están llenos de ceguera. estão cheios de problemas. Están llenos de problemas. E eles não conseguiam ver que tinham problemas. Y ellos no consiguen ver los problemas. E eles não conseguiam tratar dos seus próprios problemas. Ellos no consiguen tratar sus propios Por problemas. isso que a igreja tem tantos problemas. Por eso es que la iglesia tiene tantos problemas. Quando nós enfatizamos coisas muito grandes, Cuando enfatizamos a veces cosas muy altas, mas não lidamos com as coisas simples, y no tratamos las cosas simples, relacionados sencillas, à pessoa do Senhor e à nossa vida. de la persona del Señor con nuestra vida. E aí chegamos ao capítulo 7. Y ahí llegamos al capítulo 7. Quantas crises em relação ao casamento. ¿Y cuántas crisis genera eso en los matrimonios? E também aos que são solteiros e viúvas. Y también a los que son solteros y las viudas. Como honrar a Cristo enquanto somos solteiros? ¿Cómo nosotros debemos ver a Cristo cuando somos solteros? Honrar. ¿Cómo honrar a Cristo cuando nosotros somos solteros? Você não tem que fabricar um casamento. Usted no tiene que hacer crear un matrimonio. Não tem que fazer algo apressado. No tiene que hacer algo apresurado. Porque muitas vezes quando o jovem ou a jovem Muchas veces cuando un joven y una joven acha que está demorando muito o seu prometido chegar, ve que está demorando todavía que su esposo, su prometido, às para que llegue a vezes su se vida, aparta da dependência do Senhor y muchas veces esa espera no la entiende y se aparta de la dependencia del e vai Señor. querer se assumir um compromisso com o primeiro que aparecer. Y muchas veces asume el compromiso con el primero que aparezca. E teremos muitos problemas. Y ahí entonces hay muchos Então problemas. Paulo está dizendo, temos que conhecer Cristo nas crises. Ahora lo que está diciéndoles, tenemos que conocer a Cristo en las crisis. Você está lembrando que para que fomos chamados? ¿Usted está recordando para qué fueron ellos llamados? 1 Coríntios 1:9. 1 Corintios 1:9. Deus, fiel é Deus. Fiel es Dios. Lembre-se disso, jovens. Te acordem disto, jovens. Acuérdense de esto, jóvenes. Deus é fiel. Dios es fiel. Ele está cuidando de você. Él está cuidando de ustedes. Calma. Cálmense.
Quietem-se. Aquíétense. Não se deixem ser envolvidos com a pressão desse mundo. Sí, no permitan ser envueltos con la presión que el mundo Nós les somos ejerce. chamados à comunhão do seu Somos filho. llamados a la comunión de su Hijo. Permaneça no filho. Permanezca en el Hijo Agora de ele Dios. também vai ensinar como aqueles que são casados devem honrar a Cristo no matrimônio. Ahora Pablo también va a enseñar cómo los casados tienen que honrar a Cristo en el matrimonio. Inclusive vai falar da vida íntima. Incluso habla de la vida íntima. Ele vai falar de muitas coisas. Él va a hablar de muchas cosas. Hoje nós não vamos falar disso. Pero nosotros no vamos a hablar de eso. Não vamos ficar aqui até meia-noite ou às 6 da manhã, como Paulo fez. Vamos a terminar. Si lo hiciéramos, terminaríamos a las 6, 7 de la mañana como lo hizo Pablo. Estamos apenas tocando em alguns pontos que parecem ser de utilidade para vocês. Estamos solamente tocando algunos puntos que pueden llegar a ser de utilidad para nosotros. Por isso estamos saltando muitas coisas. Por eso estamos saltando muchas cosas. Então vamos saltar o capítulo 7, 8 e 9. Vamos a saltar el capítulo 7, 8 y 9 E o 10 também. y el 10 también. Vamos chegar ao capítulo 11. Vamos a llegar al capítulo 11. Paulo louvou que os irmãos estavam guardando as tradições Pablo les escribió que ustedes estaban guardando las tradiciones e que as irmãs estavam usando o véu. y las hermanas estaban usando el velo. Mas no versículo 3 ele vai dizer: Más en el versículo 13 les va a decir: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. É isso que ele queria que eles soubessem. Pablo quería que ellos supieran eso, Que existe uma cadeia de autoridade. que existe una cadena de autoridad. Não adianta o homem falar, eu sou o cabeça da mulher. El hombre no puede hablar y decir, yo soy cabeza de la mujer. A mulher tem que cobrir a sua cabeça. La mujer tiene que cubrir su cabeza, Mas o homem também tem que cobrir a sua cabeça. pero el hombre también tiene que cubrir su cabeza. Não com um véu literal, No con un velo literal el mas hombre, entender que Deus é o cabeça de Cristo. solo entendiendo que Dios es la cabeza de Cristo. Ou seja, Jesus viveu o seu ministério e a sua humanidade na terra, Jesús vivió su ministerio y humanidad en la tierra debaixo do senhorio do Pai. debajo del señorío del Padre, E ele viu o Pai como Deus, y él vio al Padre como Dios, aquele que tem o governo. aquel que tiene el gobierno. Então Deus está falando para todos os homens. Entonces Dios está hablando para todos los hombres. Todos os homens. Sí. Assim como a mulher tem uma cabeça, que Assim- é o homem, Así como la mujer tiene una cabeza que es el hombre, o homem também tem uma cabeça. el hombre también tiene una cabeza, E essa cabeça é Cristo. y esa cabeza es Cristo. Agora, como o homem deve ser cabeça da mulher? Ahora, ¿cómo el hombre debe ser cabeza de la mujer? Ele não deve ser um tirano, um autoritário, Él no debe ser un tirano autoritario um machista. o un machista. Como é que Cristo foi cabeça da igreja? ¿Cómo es que Cristo fue cabeza de la iglesia? Morreu por ela. Muriendo por ella. O homem deve dar a sua vida pela esposa. El hombre debe dar la vida por su esposa. Você se lembra que quando Jesus foi crucificado, Usted recuerda que cuando el Señor fue crucificado, uma lança perfurou sua costela una lanza perforó su costado. e dali saiu água e sangue. Y de ahí, de ese costado perforado, salió agua y sangre. Sangue para nos redimir Sangre para redimirnos. e água para nos lavar e nos dar vida. Y agua para lavarnos y darnos vida. Quando há problema no casamento, Cuando hay problema en el casamiento, então somente quando o homem vai para a cruz solamente cuando el hombre va para la cruz e ele é ferido pela espada da palavra de Deus, y él es herido por la espada de la palabra de então agora Dios, ele pode perdoar a sua esposa e seus filhos ahora él puede perdonar a su esposa y a sus hijos e ministrar a vida de Jesus y ministrar la vida de Jesús para purificar sua família para purificar su familia e haver maturidade no lar. y crear un hogar maduro. Agora, se o homem quer ser um líder diferente de Jesus, Ahora, si el hombre quiere ser un líder diferente de Jesús, quantos problemas terão no casamento? ¿cuántos problemas va a generar en su matrimonio? Veja quantos problemas temos na nossa família. Mire cuántos problemas hay en nuestras familias. Nós não sabemos ser maridos, não sabemos. No sabemos ser esposos, Não sabemos ser esposas, no saben ser não esposas, sabemos educar os nossos filhos no sabemos educar a nuestros e não hijos sabemos ser filhos. y no sabemos ser hijos. O homem quer ser autoridade, El hombre que es autoridad, mas nem o seu cachorro obedece ele. Nem o seu perro lhe obedece. Seu cachorro. aquel hombre que se quiere autoridad ni su perro le obedece. Nós precisamos voltar à comunhão do Filho de Deus. Hermano, necesitamos volvernos a la comunión del Então Hijo de ele é o Dios. marido perfeito.
Él es el marido perfecto, el E é esposo ele que vai perfecto. ensinar os homens a como ser marido. Y Él va a enseñar a los esposos cómo ser esposos. E como a esposa, ser como a igreja também para ser uma mulher perfeita. Sí, y la esposa, así como la iglesia, puede llegar a ser una mujer E perfecta. vai ensinar os filhos a como ser como o filho de Deus. Y va a enseñar a los hijos cómo los hijos ser hijos de Dios. Às vezes os nossos filhos têm problema de desobediência. A veces nuestros hijos tienen problemas de desobediencia. Você não vai ajudar muito os seus filhos Usted no va a ayudar mucho a sus hijos se você tentar aplicar algo diferente do que é Jesus. si usted va a tratar de aplicar algo diferente de lo que es Jesús. Temos que ir a Ele. Tenemos que ir a Él, a Jesús. Deus não tem filho mimado, Dios no tiene hijos consentidos, porque Ele ama, Ele disciplina os seus filhos. porque Él, Porque Ele ama, Ele disciplina. porque al que Él ama disciplina. Agora nós que somos pais, Ahora nosotros que somos queremos padres proteger os nossos filhos. queremos proteger nuestros hijos. E eles vão crescendo com um ego muito grande de desobediência. Y cuando los protegemos demasiado van a crecer con un ego muy grande de desobediencia. Quanto mais você proteger achando que isso é amor, Sí. Cuanto más usted está protegendo seu filho achando que isso é amor, que está protegiendo a su hijo diciéndole que eso es amor e você não está ensinando a disciplina ou a cruz, y no está enseñándole a su hijo la disciplina ni la cruz. você está preparando o seu filho para se perder. Usted está preparando a su hijo más bien para que se pierda. Hoje muitos jovens não querem trabalhar numa empresa. Hoy muchos jóvenes no quieren trabajar en ninguna Não, empresa. eu quero ter meu próprio negócio. Yo quiero tener mi propio negocio. Não, na verdade não é isso. Na verdade, muitas vezes não é isso. Y la verdad, muchas veces no es eso. É que ele não consegue estar debaixo de autoridade de ninguém. Es que no consigue estar debajo de ninguna autoridad. Então você precisa ensinar o seu filho desde pequeno Entonces, por eso necesitamos enseñar a nuestros hijos desde o pequeños princípio da cruz. el principio de la cruz. E o princípio da cruz é não para você. El principio de la cruz es nada para usted E sim, tudo para a glória de y Deus. todo para la gloria de Dios. Se nós não criarmos nossos filhos na disciplina do Senhor, Si nosotros no criamos a nuestros hijos en la disciplina de Dios, serão os piores alunos, serán los peores os alumnos, piores empregados, los peores empresarios, os piores empregados ou os trabalhadores, los peores empleados, os ¿sí? piores maridos, Los peores esposas, maridos, los peores esposos, e serão bons candidatos y serán buenos candidatos para o inferno, para el infierno, porque nunca aprenderam a obedecer, porque nunca aprendieron a obedecer. então não vão obedecer o Senhor tampouco. Y si no aprendieron a obedecer, no van a obedecer al Vocês Señor. estão entendendo? ¿Está entendiendo, hermano? Então Deus quer expressar o seu filho por meio da família. Entonces Dios quiere expresar a su hijo a través de la familia. A sua família tem um propósito, Nuestra familia tiene un propósito, porque Deus nos chamou à comunhão do seu filho. porque Dios nos llamó a la comunión con su hijo. Então agora o pai tem a responsabilidade de representar o Pai Celestial na sua casa. Ahora los padres tienen la responsabilidad de representar a nuestro Padre Celestial en sus casas. Então todos nós temos responsabilidade. Todos nosotros tenemos responsabilidades. Hoje nós vamos ficar por aqui, Ahora, entonces vamos a terminar por ahora, vamos a porque quedarnos esse aquí. nosso tempo chegou. Nuestro tiempo ya ha concluido. Mas quantas lições preciosas nós temos. Pero tenemos muchas lecciones preciosas en esta Como epístola. ser uma igreja espiritual e bíblica. Cómo ser una iglesia espiritual y bíblica. Como ter uma assembleia de irmãos saudáveis. Cómo tener una asamblea, una iglesia de hermanos saludable, Com famílias saudáveis. con familias saludables, Onde haja dons espirituais, donde haya dones espirituales, sabedoria e conhecimento, sabiduría y conocimiento, mas tudo voltado para Cristo, pero todo vuelto y debajo del cheio Señor do Espírito Santo, y lleno del Espíritu Santo, para refletir não a igreja, mas a Cristo. para reflejar no a la iglesia sino a Cristo. E assim seremos o testemunho do Senhor. Y así seremos el testimonio del Señor en la tierra. Que o Espírito Santo continue a falar conosco. Que el Espíritu Santo continúe hablando con nosotros. Vamos orar. Amén.